E aí, minha gente, sejam todos muito bem-vindos para a nossa correção do simulado de nivelamento da PMMG, um edital aí que está movimentando muito vocês, né? Não é para menos, um edital muito aguardado. E nós fizemos o nosso simulado de nivelamento com todas as disciplinas, com português, com direito, com as específicas. Só que os professores Juliano e Leonardo, eles não tiveram a disponibilidade de estar aqui em vídeo com a gente hoje, para fazer essa análise do edital, né, análise do edital não, simulado, no meio da semana, tá? Então, eles disponibilizaram a correção das duas disciplinas em PDF, eu vou colocar na descrição aqui desse vídeo, juntamente também lá no grupo que vocês estão, a gente vai colocar também, tá? E aqui nós vamos corrigir as disciplinas específicas, ok? PMMG é uma coisa que vocês sempre têm uma certa dúvida, porque a banca é própria, vocês não conhecem, né? Mas é uma banca, gente, que dá pra você se virar, ok? Dá pra você se virar, agora tem que estudar, é um concurso bem concorrido, é um concurso que tem ali um grau de importância grande. Mas, por exemplo, a gente tem muitos alunos que foram aprovados em primeiro lugar, que era o primeiro concurso que estava fazendo, ok? Então, tem sim a possibilidade de você estudar, se você estudar da forma correta, né? De você conseguir a sua aprovação, mesmo sendo o seu primeiro concurso, mesmo não tendo experiência com a banca, ok? Só para situar vocês, né, em quem que vai estar guiando vocês aqui nesse simulado, nós somos a equipe responsável pelo maior índice de aprovação na PMMG do ano passado. Então, por que eu chamo ano passado, gente? Saiu em 2023, ok? Mas a prova foi em abril de 2024. Então, é ano passado, ok? Porque o edital desse ano é PMG 2026. O edital que saiu em 2023 era PMMG 2024. Então, por isso que eu falo edital do ano passado, tá? Nós aprovamos 26 alunos na prova objetiva, eles foram para a segunda fase, que é a do teste de aptidão física. Das 15 vagas nas cidades, né, das 15 cidades, nós aprovamos o primeiro lugar em 7. Então, tivemos aí uma taxa altíssima de aprovação na PMMG, por isso que eu digo que vocês estão em ótimas mãos. Tem dois exemplos aqui, né, o Jadieric e a Gabi, que foram aprovados, e não só na PMG, né, porque eles também conseguiram aprovações em outros concursos também, a Gabi em Betim, o Jadieric foi aprovado na residência do Enare, foi aprovado no concurso de Conquista também. Então, teve aí uma coleção de aprovações, né? E não só ele, gente. A gente teve muitas outras aprovações também na PMMG, como eu falei para vocês. E como que isso se dá, né? Por que isso se dá? Principalmente pelo método que a gente utiliza, gente. Hoje, a gente tem um módulo que é especificamente voltado para a PMMG dentro do nosso curso. Então, antes de chamar a professora para corrigir com vocês, eu queria falar como é que está funcionando para que vocês entendam, né? O que é que contém nesse módulo e por que as pessoas são tão aprovadas com o nosso método, para que você consiga entender isso. Basicamente, hoje, nós temos um módulo específico dentro de um curso completo, que dentro desse módulo específico você vai ter acesso a tudo. Então, a odontologia, a português e a direito, aulas, tá? Aulas de direito. Dentro também do módulo específico, você tem os materiais em PDFs que acompanham as aulas, ok? Tem os mapas mentais, tem bancos com questões da PMMG e, importante, de bancas semelhantes também. Então, a gente indica para vocês as bancas semelhantes para vocês estudarem, assim como a gente fez no edital do ano passado, para que vocês saibam exatamente onde vocês estão pisando, porque se vocês fazem questões de bancas semelhantes também, vocês vão muito mais seguros fazer a prova da PMMG. Fora isso, a gente também tem um e-mail tira dúvidas com os professores da equipe. Então, você tá ali assistindo alguma aula, tá com alguma dúvida, é só você entrar em contato com a gente que a gente responde o mais rápido que a gente conseguir. Vamos ter simulados da PMMG, vamos ter revisão de reta final da PMMG e outra. Ainda tem o grande benefício de você ter acesso a todos os outros módulos específicos que tem lá dentro por 12 meses. Então, quando você entra, você vai, beleza, procurar lá o seu módulo da PMMG, mas você pode estudar para outros concursos também, com o mesmo curso, ok? Porque esse curso, ele engloba todos os nossos cursos e módulos específicos. Por que você não está lançando separado, professora? Por que você não tira do curso completo e aí você lança separado? Gente, porque eu não quero mexer em time que tá ganhando. Vocês viram a quantidade de aprovação que a gente teve, né? Foi com esse curso aqui, foi com esse método aqui. A gente não quer mexer em algo que deu tão certo para os nossos alunos, entende? E eu sei exatamente o que faz dar certo. Não é simplesmente uma aula, é uma assistência também.
Então, dentro desse curso, você tem acesso a um cronograma de estudos que ele é específico para a PMMG, separado semana após semana, feito pelos professores. Então, não é uma lista de aulas para você assistir. Não é tipo assim, tu vai assistir tudo, tem que assistir tudo isso aqui. Não, não é isso. Semana após semana, um professor determina para você o que é que você vai estudar. Então, quando você adquire o nosso curso, você recebe uma mensagem de boas-vindas no seu WhatsApp, certo? Você consegue solicitar o seu cronograma, o professor senta, vê ali quantas horas por semana você tem para estudar, vê quais são as suas dificuldades, se você precisa retirar ou adicionar alguma disciplina, alguma coisa, você precisa ter um foco maior em alguma outra coisa, e aí faz a tua divisão dos estudos semana após semana, do início dos teus estudos até o dia da prova. Gente, isso é a grande diferença. E eu não consigo fazer isso em um curso específico. Eu só consigo fazer isso no curso Pro, por conta dessa assistência. Por isso que a gente optou por inserir o módulo PMMG dentro do curso Pro, porque a gente não vai mexer em time que está ganhando, ok? Como brinde, vocês têm sorteio mensal da inscrição para o concurso de vocês. Então, já pensou se tu é sortear todo fim do mês, tá? Todo último dia do mês a gente faz o sorteio de inscrição. Já pensou se tu é sorteado? O concurso da PM é R$250 a taxa de inscrição. É coisa pra caramba. Então, já ajuda aí, né, nesse financeiro para vocês. E também colocamos instruções para o TAF com um profissional especialista nisso. Então, ele vai estar lá ensinando você, né, a fazer uma barra, a fazer o abdominal da forma correta, a treinar a corrida da forma correta, ok? Tudo isso de brinde. É o treinamento completão mesmo. E, gente, como eu falei pra vocês, foram muitos aprovados, tá? Não foram só aqueles lá. Tem muitos mesmo. Então, fora a Gabi, fora o Jagere, que a gente teve 26, né, convocados para a segunda etapa, 7 dos primeiros lugares. Então, a gente recebeu, né, alguns depoimentos muito bons. Aprovamos o primeiro lugar em Ouro Preto, a galera que foi convocada para a segunda fase. E nós gravamos, gente, uma entrevista com uma das nossas alunas que foram aprovadas em primeiro lugar, que foi a aluna Anabelle. Então, eu vou deixar aqui também na descrição desse vídeo a entrevista completa com a Anabelle. Ela fala como que foi essa trajetória, né? Infelizmente, ela não conseguiu assumir a PM por questões de saúde. Ela conversa também com vocês lá na entrevista como que foi essa trajetória dela, né, com relação à doença que ela teve, à condição física que ela teve. Infelizmente, né, foi uma coisa muito triste, mas ela venceu porque depois ela foi aprovada em primeiro lugar no TRF de BH. Então, ela conseguiu aí 2 primeiros lugares em concursos muito importantes com o Odon Concursos. Então, eu vou deixar aqui a entrevista completa dela na descrição, beleza? Para vocês conseguirem entender. Tá bom, professora, mas quanto que custa esse curso completão aí para PMMG? Gente, é o seguinte, é o curso completo. Tá, mas eu não vou deixar você pagar o valor cheio, principalmente porque você tá ali tentando estudar só com um módulo específico. Então, o que é que a gente fez? A gente fez um grande desconto para vocês, tá? Então, o valor do curso completo ele é R$ 2.097, só que a gente fez por 12 vezes de R$ 179,70 aplicando o cupom PMMG. Então, você precisa aplicar o cupom. Escaneia o QR Code, aplica o cupom e aí você sim consegue o teu desconto para você estudar com a gente na PMMG e aí você leva de brinde os outros módulos que você vai encontrar lá dentro, caso você vá estudar para outro concurso também, ok? Agora, quando que esse concurso esse cupom vai parar de valer, gente, eu não faço a mínima ideia. De verdade, de coração mesmo. Por quê? Porque a gente dá total assistência. Como vocês já viram, é uma assistência gigantesca. Então, nem sempre a gente consegue deixar uma demanda muito grande de pessoas por conta dessa assistência. Então, a gente restringe um pouco. Por isso que a gente não sabe até quando esse cupom vai estar válido. Se você tentar aplicar, se você tiver aplicado, você estiver aplicando, né, tiver tudo certo, e você entra para o nosso curso, tá? Porque realmente eu não sei, assim, quando exatamente que esse cupom vai encerrar, ok? Então, minha gente, ó, vou aproveitar agora para chamar a professora. Então, vem, professora, para a gente fazer a correção das nossas específicas. Lembrando que estamos sem acesso ao chat. Porém, se você tiver qualquer dúvida, tanto sobre o edital, como sobre as questões, você pode colocar nos comentários
No chat não, porque a gente não tá tendo acesso, mas nos comentários a gente tem acesso e a gente consegue responder vocês também. Vou deixar também na descrição o link da análise do edital, onde eu explico ponto por ponto do edital. Caso você tenha ali alguma dúvida sobre vagas, sobre TAF, sobre isso, sobre aquilo, eu tirei essas dúvidas com vocês lá na análise do edital, tá bom? Então aqui na descrição você vai encontrar a correção de português e direito, vai encontrar a entrevista com a Anabelle, vai encontrar o link pro curso e vai encontrar também o link para análise do edital, que eu vou deixar aqui também para vocês, tá bom? Então vem, professora, corrigir as nossas questões aí específicas e a gente se vê lá dentro das nossas aulas, lá dentro do nosso curso, logo mais. Tchau, tchau e até a próxima. Eu pesquisei mesmo, assim, pesquisei muito, mandei mensagem para ver como é que era o retorno das mensagens e tudo mais. E depois de tantas pesquisas, eu falei, não, vou assinar o Dom Concurso, porque de fato, depois de fazer esse garimpo aí, para mim, assim, no meu entendimento, foi a melhor escolha e o resultado tá aí. Né? O resultado não nega, né? O resultado não nega. Oi, meus amores, tudo bem com vocês? Minha gente, vamos para mais uma correção, então, de um simulado de nivelamento, dessa vez da PMMG, que tá todo mundo ansioso. Tava todo mundo enlouquecido aqui com esse concurso, perguntando já há bastante tempo pra gente. Eita, deu uma porrada aqui no microfone, tá aqui embaixo. Perguntando pra gente há bastante tempo quando que esse concurso ia sair, quando que vinha. Então saiu, veio e estamos aqui para corrigir esse simulado. Professora Emanuele já deu um recadinho para vocês, então agora vou começar com a correção, porque eu sei que é isso que vocês querem saber mais ou menos aí em que pé estão para essa prova. Então vamos lá, só ajeitar aqui minha câmera para não ficar em cima de nenhum texto. Acho que eu vou ter que deixar um pouquinho menor aqui. Pronto. E vamos começar a nossa correção, galera. A primeira de específicas, lembrando que o link para vocês terem acesso à correção de português e à correção de direitos humanos tá aqui na descrição da live, tá bom? Abre a descrição da live, procura o link que vocês vão ter acesso à correção dessas questões das disciplinas básicas lá. A gente vai corrigir aqui só as específicas, tá bom? Imagina eu corrigindo questão de português, tá bom? Os estabelecimentos de assistência à saúde da odontologia devem possuir e utilizar de forma rotineira diversos equipamentos de proteção individual. Marque nas assertivas abaixo verdadeiro para as verdadeiras e falso para as falsas. Jura? Em seguida, marque a alternativa que contém a sequência de respostas correta na ordem de cima para baixo. A primeira aqui, luvas de procedimento para o atendimento clínico devem ser descartadas a cada paciente. Imagina, menina, que tu vai descartar a luva a cada paciente, vai nada. Usa a mesma luva em 3 pacientes diferentes para ver como é que fica. Gente, o pior não é nada. Deixa eu contar um babado pra vocês aqui. Deixa em off, tá? Só entre mim e vocês. Eu sei que vocês não vão espalhar esse tipo de coisa. Mas durante a minha graduação, eu tive um professor bem antigo da faculdade que ele ou não utilizava a luva na hora de atender os pacientes, ou ele não trocava a luva. Gente, olha, a coordenação era cheia de reclamação dessa criatura, viu? Mas bora continuar. Alguns objetos fora do campo de trabalho podem ser manuseados com as luvas de procedimento e isso daqui é falso, gente. A gente tem um negocinho chamado sobreluva, que é justamente para que em algum momento que a gente precise manusear, pegar qualquer coisa que esteja fora do nosso campo de trabalho, a gente calce essas sobreluvas, use e depois descarte, para não contaminar a luva que a gente está utilizando lá na boca do paciente. E aí a gente tem aquele negocinho que a gente vive chamando de infecção cruzada. Isso mesmo que você está falando aí, que eu ouvi daqui. Eu ouvi você falar aí de sua casa. Então, a infecção cruzada a gente tem que evitar ao máximo. A gente não vai pegar em maçaneta de porta, a gente não vai abrir uma gaveta usando a luva de procedimento, tá bom? Então aqui, ó, cadê um F
de falso. O avental para proteção deve ser comprido de maneiras longas e somente de tecido claro em algodão. Gente, isso daqui também está falso. Não tem nada, absolutamente nada, que diga que o avental ele tem que ser exclusivamente de algodão. Não. O avental, a gente tem aquele outro tecido, como é o nome que eu esqueci agora, TNT. Tem avental de TNT, tem avental daqueles tecidos que não são algodão em si. Então não tem nada que obrigue, não tem nenhuma legislação que obrigue que esse avental seja de algodão, ok? Então isso aqui tá falso. As máscaras descartáveis devem possuir dupla camada com filtração mínima de 95% para partículas de 1 a 5 micrômetros. E isso daqui está falso. Eu sei que você acertou, tá falso, minha gente. As máscaras que a gente vai utilizar precisam ter proteção tripla, não dupla. É uma proteção 3 vezes protegida. E por fim, a última afirmativa, estão indicadas luvas grossas de borracha e cano longo para a limpeza dos artigos e ambiente. Isso daqui é verdadeiro. Aquelas luvas de limpeza amarelas, né, geralmente, que a gente vê vendendo em mercado, que tem um cano longo, cobre assim boa parte do antebraço, pronto. Essa luva de borracha grossa, ela pode e deve ser utilizada na hora que a gente vai limpar os artigos e os ambientes para proteger de qualquer tipo de acidente e contaminação que possa ocorrer nesse momento. Então a gente tem o quê? Só primeira e última verdadeiras, o resto tá tudo falso. Letra A é a nossa resposta. Os anestésicos do grupo amida mais usados apresentam cada um características que lhes são próprias. Marque nas assertivas abaixo verdadeiro ou falso. Em seguida, marque a alternativa que tiver a sequência, a resposta correta, de cima para baixo igual a outra. Então, vamos lá. Lidocaína é metabolizada no fígado, ok, isso está certo. Tem excreção renal, também está correto. Concentração eficaz é de 2%, isso está certo. Dose máxima 4,4 miligramas por quilo de peso. Aí é a hora que a gente para e fala, ei, talvez esteja certo, talvez não esteja certo. Mas ele fala aqui, ó, cadê minha canetinha? Aqui. 4,4 miligramas por quilo de peso e um máximo de 300 miligramas. O que é que isso significa? Esse máximo de 300 miligramas aqui é o máximo absoluto. O que é que isso significa? Que ele está corretamente utilizando a referência do Andrade. Então, isso aqui está correto porque o Andrade usa exatamente esses parâmetros para o cálculo anestésico da lidocaína. Porém, se ao invés de 4,4 tivesse escrito aqui 7 com um máximo de 300 miligramas, aí estaria errado. Sabe por quê? Porque ele estaria misturando os autores. Porque quem fala 7 miligramas, eita, bagunçou tudo. Quem fala 7 miligramas por quilo de peso não é o Andrade, é o Malamede. E aí a questão, ela não pode considerar Andrade e Malamede certos ao mesmo tempo, quando a gente está falando de referência para cálculo anestésico local, referência de dose máxima de anestésico local, tá bom? Então precisa ficar atento. A PMMG maravilhosa que é, ela usa geralmente o Andrade, mas isso não isenta ela de utilizar o Malamede, porque as duas referências estão citadas lá no conteúdo programático da banca. As duas. Então, você precisa sim, desculpa te falar, te dar essa notícia chata, mas você precisa sim decorar ali os parâmetros indicados pelo Andrade e os parâmetros indicados pelo Malamede, para que quando você bater um olho numa questão dessa aqui, você saber identificar qual é a referência que a banca está utilizando, tá bom? Então,
Como ele fez algo coerente aqui, ele que eu falo a banca, tá? Como a banca colocou aqui algo coerente, então é 4 miligramas por quilo de peso para 300 miligramas de máximo absoluto, essa daqui está verdadeira. Mepivacaína é metabolizada no fígado e baço? Não. A mepivacaína não tem metabolização no baço. Aliás, nenhum anestésico local vai ter metabolização no baço. A metabolização, ela geralmente é hepática, ou hepática e plasmática, ou só plasmática. Às vezes ali tem um certo anestésico, de acordo com o Malamed, que ele tem uma metabolização que é bem pouquinha, mas existe essa metabolização que é pulmonar. Então, tem vários lugares, mas o baço não é um deles. Excreção renal, isso aqui tá certo. Concentração eficaz de 3% com vaso? Não. A mepivacaína a 3%, peraí que ficou bem em cima do texto, né? Mas eu vou trocar, vou fazer aqui com marca-texto, fica melhor. A mepivacaína a 3%, ela é, minha gente, utilizada sem vasoconstritor, aí o M agora foi, sem vasoconstritor. A que a gente usa com vaso é a de 2%. Então, aqui tá o contrário, tá bom? 3% da MEP é sem vaso, 2% da MEP é com vaso. Dose máxima 4,4 miligramas por quilo de peso, com máximo de 300 miligramas, isso daqui tá correto. Mas a afirmativa tá falsa porque ela tem aqui algumas, muitas orientações falsas sobre a mepivacaína. Aqui a terceira, prilocaína, é metabolizada no fígado, sim, ela é metabolizada no fígado. E aqui entra aquela parte que eu falei sobre o Malamed. Aqui a gente sabe que essa questão está usando a referência do Andrade, tá? A gente já percebeu isso. Mas eu preciso falar para vocês, eu tenho a obrigação de ensinar a vocês que o Malamed fala que a prilocaína, ela tem uma parte que é metabolizada no pulmãozinho de cada um. Ela consegue ter, é ínfimo, é mínimo, mas existe. Então a prilocaína, ela tem ali uma partezinha bem pequenininha que vai ser metabolizada também no pulmão, vai ter excreção renal. A concentração dela é geralmente aqui no Brasil de 3%, mas fora do Brasil existe a possibilidade de uso de prilocaína a 4% sem vasoconstritor. Não é o caso do Brasil, lembrando, aqui no Brasil a gente usa ela a 3% e sempre associada à felipressina. A felipressina, ela vai estar sempre associada à prilocaína. A dose máxima é de 6 miligramas por quilo de peso, com máximo absoluto de 400 miligramas. Tá correto isso daqui. A articaína, metabolizada no fígado e no plasma, sim, a articaína, ela é considerada uma molécula híbrida, tá? Para níveis assim de didática, ela é uma amida, mas ela é uma amida que tem um negocinho lá na molécula dela chamada aneltiofeno. E esse aneltiofeno da articaína confere a ela algumas características de éster. Então ela é uma amida que tem ali umas características de éster. Por isso que ela consegue ser metabolizada tanto no fígado quanto no plasma. A excreção da articaína, ela é renal, na concentração ideal de 4%, dose máxima de 7 miligramas por quilo de peso e um máximo absoluto de 500 miligramas, de acordo com o Andrade. O Malamed fala que a articaína não tem máximo absoluto. Você pode tacar a lidocaína até a hora que você quiser. Não vai fazer isso, porque ninguém é doido. Ninguém quer pagar para ver. Mas o Andrade, perdão, o Malamed, ele fala isso, que não tem o máximo absoluto, diferente do Andrade que fala o que está aqui nessa questão, que é 500 miligramas por quilo de peso. E aí a gente vai dizer que isso daqui é verdadeiro, porque toda a questão, mais uma vez, estou sendo chata, que é para ficar na cabecinha de vocês. Toda a questão foi construída utilizando a referência do Andrade. E aí, deixei até torto aqui o negócio, misericórdia.
Aí agora a gente vai marcar a nossa alternativa correta, só tem a MEP de falso, é a letra C aqui. Letra C, apenas a segunda é falsa, o resto tá verdadeiro. São mecanismos de defesa do hospedeiro no suco gengival. A gente já tá aqui entrando na periodontia. Beijo, professora Natália. A primeira aqui, ó, barreira epitelial e inserção epitelial intactas. Isso daqui é um mecanismo de defesa do hospedeiro no suco? Sim, isso daqui tá verdadeiro, é um mecanismo de defesa. A 2, a ação da lavagem da saliva, aglutininas e anticorpos, também é verdadeiro. É claro que a saliva não vai passando ali dentro do suco gengival como se fosse uma mangueira ligada, que quando a gente vai fazer lavagem lavar a casa, lavar calçada, regar jardim, a gente abre, né, a água e dá aquele apertinho ali na pontinha da mangueira para a água sair mais forte, que sai aquele jato bem forte de água. Pois é, não é assim que acontece a lavagem da saliva no suco gengival, mas ainda assim, essa lavagem que é mais delicada, mas que ocorre no suco gengival, é um mecanismo de defesa. A 3, presença de flora normal ou de espécies favoráveis, sim, e é por isso que a gente sempre tenta manter, né, tudo bonitinho, muito bem higienizado, muito bem escovado, muito bem cuidado. Por quê? Porque a nossa boca ela é colonizada 100% do tempo. Então não existe isso de se eu escovar, passar fio dental, minha boca vai ficar estéril. Não, a gente já passou desse ponto de achar esse tipo de coisa. Mas a flora, né, a microbiota normal, ela está presente ali o tempo inteiro. Então, a presença dessa microbiota normal de espécies favoráveis é também uma defesa do hospedeiro. E a 4, baixos níveis de renovação celular. Essa aqui tá falsa, essa é errada, porque no suco gengival a gente tem uma proliferação alta celular. Então não é um baixo nível de renovação, pelo contrário, é o alto nível de renovação celular que é um mecanismo de defesa. Sendo assim, minha gente, a gente tem 1, 2 e 3 corretas, letra C é a nossa resposta. Com relação à etiopatogenia da doença periodontal, marque a alternativa incorreta. Letra A, o acúmulo do biofilme dental é o fator etiológico primário da doença periodontal. E a gente sabe que isso daqui tá verdadeiro. A gente sabe que tudo começa com acúmulo de biofilme. Se não tem acúmulo de biofilme, não vai ter nada do que acontece depois na doença periodontal. Correto? Vocês concordam comigo? Eu sei que concordam. Então a A tá correta. Só que a questão quer, ó, a incorreta. Então vamos continuar. Letra B. A microbiota de locais doentes não pode ser usada como um preditor de perda de inserção ou de perda óssea futura, porque a sua presença isolada não é suficiente para o início ou a progressão da doença. O que é que isso aqui quer dizer? Que não basta eu ter uma microbiota ali no local que está doente para dizer, é por conta dessa microbiota que daqui a 2 meses esse paciente vai ter perda de inserção. Não é assim que a gente fala isso, porque a doença periodontal ela é também uma doença multifatorial. Então tem outras causas além da simples e única presença da microbiota ali. Então a B ela é verdadeira. C, a doença periodontal envolve uma etiologia microbiana complexa, cuja base fundamental é uma disbiose ou a perturbação de uma microbiota comensal normal. Então, a doença periodontal, ela tem como sua etiologia, ó, lá o acúmulo primário de biofilme. O biofilme se acumula, e aí o que é que tem nesse biofilme? Uma mudança ali de ambiente. O acúmulo do biofilme, ele vai propiciar essa mudança de ambiente que leva a uma disbiose, leva a uma falta de equilíbrio entre a minha microbiota,
que está ali normal, saudável, com o ambiente que ela está. E aí o ambiente começa a ficar favorável à proliferação de uma microbiota patogênica. Então é por isso que a gente tem que manter tudo organizadinho lá dentro, minha gente. E letra D, os processos de destruição irreversível dos tecidos moles do periodonto e das estruturas de suporte ósseo dos dentes ocorre por meio de mecanismos mediados pelo hospedeiro e são independentes de estimulação bacteriana. Olha aqui, independente de estimulação bacteriana? Não. Precisa ter estimulação bacteriana, sim. Só que a estimulação bacteriana, a presença pura, não marca ali, não diz que daqui a 1 mês, 2 meses, 3 meses, a pessoa vai ter tanto de perda de inserção, se vai ter ou se não vai ter. Mas precisa haver, sim, a estimulação bacteriana para o desenvolvimento de um problema periodontal. Então, a incorreta aqui é a letra D. Fechou? Tudo certo? Vamos para a próxima questão. O traumatismo dentário é uma urgência odontológica que requer do clínico um exame criterioso para uma correta tomada de decisão quanto à sua abordagem e tratamento. É incorreto, mais uma vez eu quero saber o que é errado, afirmar que, letra A, em dentes intruídos com risogênese incompleta, recomenda-se uma extrusão ortodôntica. Letra A de cara já é a nossa resposta, eu já vou marcar aqui. Sabe por que a letra A tá errada? Porque se eu tenho um dente intruído com risogênese incompleta, significa que esse dente ele ainda tem a capacidade de reerupcionar sozinho. Por quê? Porque o processo de apsificação desse dente não foi completado. Então, ele ainda vai ter aí o fechamento do ápice, ainda vai ter o desenvolvimento radicular. Por isso que ele pode ser capaz aí de reerupcionar sozinho. Então, a gente aguarda isso. A extrusão ortodôntica, a gente vai deixar para dente que já teve a sua apsificação finalizada, dente que já teve todo o desenvolvimento radicular finalizado. Mas para uma risogênese incompleta, não, a gente espera mesmo. Cruza os bracinhos para esperar e vai acompanhando o paciente. Letra B, a mobilidade concomitante de grupos de dentes indica uma possível fratura no processo alveolar. Claro que isso daqui está certo, né? Eu vou continuar avaliando. A gente já sabe que as outras estão certas, mas a gente vai comentar isso aqui. Então, se você chega num paciente e aí vai fazer o teste de mobilidade, mexeu primeiro premolar, segundo premolar e terceiro molar, primeiro premolar, segundo premolar e primeiro molar juntos, mexeu tudo bonitinho, juntinho, na hora você vai pensar que pode sim haver uma fratura do processo alveolar ali naquela criatura. Letra C, no pós-operatório de uma luxação lateral, pode ser observada uma rarefação do osso marginal e nesse caso pode ser preciso manter a contenção por mais tempo. Lembra que na luxação lateral, o dente literalmente ele sai do próprio eixo, ou vai para vestibular, ou vai para lingual, ou para mesial, ou para distal. Se a coroa faz isso, vamos pensar aqui, se a coroa faz isso, a raiz vai para o sentido contrário. Nesse movimento aqui que a raiz faz lá para o sentido contrário, pode romper aqui a laminadura, não pode? Não pode ter esse rompimento de laminadura? Pode também, causar algum trauma aqui no osso marginal, não pode? Pois bem, então quando eu tiro a radiografia, pode ter ainda uma rarefação? Pode ter ainda uma rarefação. E aí a gente mantém a contenção por mais tempo para dar tempo a esse osso de começar a se regenerar adequadamente. Por isso que está certo. Letra D. A cobertura vacinal contra o tétano deve ser avaliada nos casos de avulsão dental. É uma recomendação da Associação Internacional de Traumatologia. Eu sempre esqueço o nome certinho, mas é exatamente uma recomendação que a gente precisa fazer. Nos casos de avulsão, a gente tem que checar a cobertura vacinal
do paciente, beleza? São efeitos da laser terapia de baixa potência no periodonto, exceto. Vamos lá, a PMG parece que adora o exceto, né? Por isso tem que prestar muita atenção. Letra A, aceleração da cicatrização. B, redução da inflamação. C, efeito vasoconstritor. E D, redução da dor. Bora lá. O laser acelera a cicatrização? Sim, a gente usa o laser de baixa potência para acelerar a cicatrização em algumas situações. B, redução da inflamação. Com certeza, o laser de baixa potência é capaz de reduzir a inflamação e, com isso, acelerar a cicatrização. Isso aqui também é verdadeiro. Reduz a dor? Sim, o laser de baixa potência, acelerando a cicatrização e reduzindo a inflamação, ele vai conseguir reduzir também a dor. Lembram dos 5 sinais cardinais da dor? Pois é. Da dor o quê? Da inflamação? Pois muito que bem, a dor é um deles. Se eu diminuo a inflamação, eu também diminuo a dor. Efeito vasoconstritor? Não, isso aqui está errado, porque o efeito do laser de baixa potência é um efeito vasodilatador, não um efeito vasoconstritor. Por isso que a letra C está incorreta. Os anti-inflamatórios são utilizados na odontologia para prevenir a hiperalgesia e controlar o edema inflamatório decorrentes de intervenções odontológicas. Considerando as assertivas abaixo, marque a alternativa correta. 1. Os anti-inflamatórios não esteroides, os AINES, são fármacos que atuam inibindo a síntese da fosfolipase. A 2, isso daqui está falso. Vou marcar na frente aqui. Fica mais fácil para a gente ver depois. Isso daqui está falso porque os AINES, eles atuam inibindo a ciclooxigenase, COX-1, COX-2, e não a fosfolipase. Quem atua ali na síntese de fosfolipase são os corticosteroides. 2. Os corticosteroides não interferem nos mecanismos de hemostasia, ao contrário de alguns AINES que, pela sua ação antiagregante plaquetária, aumentam o risco de hemorragia pós-operatória. Isso daqui está verdadeiro. Por isso que em alguns pacientes, principalmente aqueles pacientes que têm problemas cardiovasculares, a gente prefere utilizar os corticosteroides em dose única ali no período pré-operatório, por exemplo, porque eles não vão fazer essa interação com os mecanismos de hemostasia. 3. Quando comparados aos AINES e se empregados em dose única pré-operatória ou por um tempo restrito, os corticosteroides são mais seguros para serem utilizados em gestantes ou lactantes, bem como em pacientes hipertensos, diabéticos, nefropatas ou hepatopatas com a doença controlada. Isso daqui também está verdadeiro. E digo mais para vocês, esse texto, tanto esse quanto esse aqui, foram tirados exatamente sem mudar uma vírgula lá do livro do Andrade. Então, minha gente, é bom saber tudo que a PMMG cobra e, inclusive, tá bonitinho desse mesmo jeitinho na nossa aula. Por quê? Para que você não tenha nenhuma surpresa na hora que for resolver esta bendita desta prova. O 4. Todos os AINES podem causar retenção de sódio e água, isso aqui tá certo, diminuindo a taxa de filtração glomerular e aumento da pressão arterial sanguínea, particularmente em idosos. Isso é corretíssimo, sem tirar e nem pôr. Minha gente, apenas a 1 estava incorreta. Portanto, se a gente for olhar aqui, a letra C é a nossa resposta. Apenas uma assertiva é incorreta. Vamos para a próxima? O desgaste dentário é um sinal muito comum de colapso na dentição, podendo ser um processo bastante destrutivo. Sobre os desgastes dentários, é correto afirmar que embora as placas oclusais possam reduzir os efeitos nocivos do desgaste dentário e possam ajudar a reduzir as dores musculoesqueléticas,
elas não curam o paciente do bruxismo. Isso daqui tá errado na cabecinha de vocês? Tá não, né? Claro que não, isso aqui tá certo. E é a resposta da nossa questão. Gente, a gente usa a placa para evitar os desgastes dentários, para dar até um conforto melhor ao paciente, mas não trata o bruxismo, porque não está agindo na causa desse bruxismo, está agindo nos sintomas, nos sinais e sintomas desse bruxismo. Então não vai tratar, a placa não cura, não trata, a placa auxilia. Mas se a gente quiser curar esse bruxismo, a gente precisa agir na fonte dele, na origem dele. Letra B, o desgaste dentário encontrado nas facetas de contato dentários de movimentos excêntricos é, em sua maioria, devido a uma atividade funcional normal. Não, é uma atividade funcional anormal e não normal. Letra C, se há desgaste dentário, mas a parte desgastada não contata os dentes antagonistas, o paciente deve ser questionado sobre o uso frequente de goma de mascar. Dá até vontade de rir mesmo, né? A goma de mascar tá lá, bichinha, causando lá o pobre do desgaste dentário, já que não toca nada um no outro, então a culpa é do chiclete que tá causando isso. Letra D, a presença do desgaste dentário significa que o paciente está atualmente sofrendo bruxismo. Não. O paciente ele pode ter recebido o tratamento de bruxismo, ter feito tudo direitinho. No momento não está sofrendo mais de bruxismo, mas a sequela do bruxismo ficou lá, que é a faceta de desgaste, né? A presença desse desgaste dentário. Imagine, não, eu vou parar, não vou ter mais bruxismo agora e meu dente vai se regenerar sozinho. Seria lindo, seria maravilhoso, mas não é assim que acontece. Ou restaura ou não volta só. Mas não vai crescer ali tecido dentário do nada no negócio. Então, a letra D também está incorreta. Considerando as posições e movimentos mandibulares, é correto afirmar que, letra A relação cêntrica pode ser definida como a posição mais superior e anterior que os côndilos podem assumir na cavidade glenoide, até aqui tudo bem, apoiados no disco articular e estabilizados pelos músculos e ligamentos, estando todos os dentes em contato oclusal. Aí tava vindo lindamente, muito bem. Até chegar aqui, nessa parte. Porque, gente, relação cêntrica não depende de contato dentário. A relação cêntrica é uma posição músculo-ligamentar. Ela não depende... Acho que eu dei outra porrada no microfone aqui. Perdão. Mas ela não depende de contato dentário. Beleza? Então, não é a resposta da nossa questão. Letra B. A relação cêntrica, conceitualmente, diz respeito à posição dos côndilos na cavidade glenoide e não está vinculada à presença ou não de dentes. Acabei de falar isso. É a resposta, sim, da nossa questão. Ela é músculo ligamentar. Se o paciente tem dente ou se o paciente não tem dente, para a gente não interessa. É uma posição músculo ligamentar. E é por isso que a gente consegue reabilitar o paciente em prótese total na posição de RC, porque ela não depende da presença de dentes. Letra C. A máxima intercuspidação habitual, MH, por ser uma posição dentária, não sofre alteração em função da modificação dos contatos oclusais pela erupção, migração ou procedimentos restauradores. Pelo contrário, sofre sim influência. A máxima intercuspidação habitual, máxima intercuspidação habitual, é a posição que a gente fica, tá? De contato oclusal, onde o maior número de contatos dentários simultâneos estão ocorrendo. Maior número de contatos dentários simultâneos. Se tu me faz uma restauração que fica com 3 milímetros de altura além do que deveria, vai ter os contatos dentários normais que a pessoa tinha antes? Não. Então você acabou de alterar a MH dela, não foi? Foi.
Então, depende sim de tudo que a gente faz e pode ser alterada a depender de movimentação dentária, migração dentária, erupção e procedimentos que foram feitos. Letra D, a restauração foi ótima. Letra D, a relação de oclusão cêntrica, ROC. Vejam bem, não é mais RC, é ROC. É uma posição mandibular decorrente da relação entre os dentes nos dois arcos e onde ocorre o maior número de contatos dentários. Errado, porque onde ocorre o maior número de contatos dentários é a NIH. A ROC, a relação de oclusão cêntrica, é quando eu tenho uma coincidência da RC, que é só a relação cêntrica, com a NIH. As duas bonitinhas acontecendo ao mesmo tempo. Aí eu tenho uma relação de oclusão cêntrica. E a nossa última questão deste simulado, em relação à gengiva estomatite herpética aguda, assinale a afirmativa correta. Letra A, o tempo de incubação é de aproximadamente 3 dias. De cara, a gente já acertou aqui. Letra A é a nossa resposta. Os livros falam que o tempo de incubação da gengiva estomatite herpética, ela é de 3 a 9 dias de incubação. Então, 3 dias está dentro aí do que os livros falam, do que a literatura fala, ok? Letra B é a primeira manifestação clínica da infecção pelo vírus do herpes simples tipo 2, não é herpes simples do tipo 1. A gengiva, letra C, a gengiva apresenta-se edemasiada foi triste. Edemaciada, tô de óculos e parece que não tô, rosada e sangrante. E na verdade, quando a gente está falando da gengiva estomatite herpética, a gente fala daquele aparecimento das vesículas puntiformes, né? Então não vai ser edemaciada, rosada e sangrante. E letra D, sinais prodrômicos, eu acho esse nome maravilhoso. Prodrômicos são mal-estar, inapetência, dificuldade para se alimentar e irritabilidade. A febre normalmente está presente, mas quase sempre branda, com dor local leve, e é exatamente o contrário. A febre vai ser alta, girando ali em torno dos 39,4, e existe sim bastante sensação dolorosa. Vou agora mudar a minha câmera, já que já terminamos. Mudar para dar tchau a vocês, minha gente. Um prazer imenso estar mais uma vez aqui corrigindo o simulado com vocês. Espero que você que ainda não é nosso aluno vire nosso aluno rapidamente, porque nosso histórico de aprovação na PMMG é incrível. E eu quero ver o seu nome lá nos aprovados também. Gente, um beijo para vocês e até a próxima.